Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Full Stack na Prática. E no vídeo de hoje vamos seguir aí a nossa jornada, ok? Com Svelte e Svelte Kit. Dessa vez conhecendo um pouquinho mais outras funcionalidades do framework, na verdade do Svelte, ok? Da biblioteca Svelte, para que a gente possa melhorar um pouco mais as nossas aplicações. E hoje a gente vai conhecer dois conceitos fundamentais e básicos da programação, que são as estruturas condicionais e as estruturas de repetição. Isso, se você já trabalha com programação, com JavaScript, você sabe como funciona no JavaScript, ok? No seu código. Porém, como é que a gente faz para usar isso dentro do nosso layout, dentro do nosso site? Aí é que vem o pulo do gato. E é isso que a gente vai aprender hoje nesse vídeo. Vamos lá? Então, primeira coisa, bom, nós temos aqui o nosso layout que nós criamos na última aula, certo? Então está aqui já funcionando. Muito bem, muito bonito. Tem os links para todas as páginas. A página de erro, ok, muito bem, e a página inicial. Ok, eu abri aqui o console, eu deixei o console aberto aqui porque nós vamos usar ele agora um pouquinho. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre as estruturas de repetição. Então aqui em cima eu vou criar uma tag script e vou criar uma variável chamada, por exemplo, idade. Ok? Essa variável idade eu vou dar um valor para ela, vamos dizer que seja 23. E aqui embaixo nós podemos colocar, se você conhece JavaScript ou qualquer outra linguagem de programação, é muito similar aqui, uma condição. Então, se a idade, if idade, for igual a 23, executa algo aqui dentro. Muito bem? Então, nesse caso, eu tenho aqui a primeira estrutura de condição, que é a estrutura condicional if. Então, eu tenho aqui o if, passando aqui a variável, o operador, e o valor que eu quero comparar essa variável. Dessa forma, ele vai retornar true, se a idade for igual a 23, e vai executar o código que está aqui dentro. Caso a idade não seja igual a 23, ele vai pular esse trecho de código aqui. Ok? Muito bem. Nesse caso, isso aqui é muito bacana para a gente usar aqui dentro da nossa tag script para poder trabalhar com as variáveis, trabalhar com as funções. Não é? Isso aqui é muito necessário. Se você trabalha com programação já há bastante tempo, ou se você está começando agora, provavelmente você deve passar por isso aqui todo dia, if, else, o tempo todo. Agora, como é que eu faço para usar isso dentro do meu layout? Se você vem lá do mundo do Angular, por exemplo, você vai ter alguma coisa como uma div, né? E aí, uma div ou qualquer outra tag HTML, e que você vai colocar algo como, por exemplo, ngIf, certo? E aqui você vai passar lá alguma condição. Então, ngIf, você pode abrir as aspas, abre aspas, e aí você coloca idade igual a 23. Se você vem lá do mundo do React, você provavelmente deve usar bastante o operador ternário, não é? Então você tem algo com um trecho começando com uma validação, então você tem aqui o seu idade igual a 23, e depois você coloca o seu ternário e você executa o trecho de código aqui e depois o trecho de código aqui. Bom, React não nos interessa mais, não está mais fazendo parte da nossa vida agora, ok? Nos livramos disso porque estamos trabalhando com Svelte. Então, diferentemente do Angular e do React, ele tem uma sintaxe própria em que basta você colocar chaves, hashtag ou joguinho da velha para os mais íntimos, if, e aí você coloca a sua condição, idade igual a 23, ok? E para fechar isso aqui, eu simplesmente fecho o meu if. Vamos apagar essa div aqui. E muito bem, aqui dentro eu posso colocar o código que eu quiser. Então, por exemplo, eu posso colocar um parágrafo dizendo que a idade é 23. Muito bem. Então, repara que a estrutura é basicamente a mesma, ok? De uma condicional aqui em cima, né, usando JavaScript normal, JavaScript puro. Porém, eu estou passando uma condicional aqui dentro do meu template, diretamente do meu HTML. E quem nos permite fazer isso, obviamente, é o Svelte. Beleza? Eu posso ter outras condições aqui? Claro que eu posso. Então, se a idade for, por exemplo, digamos assim, maior do que 20 e a idade for menor do que 30, então a idade está entre 20 e 30, digamos assim. Então, eu posso ter aqui duas condições, ok? Uma verificando se a idade é maior e outra verificando se a idade é menor. Muito bem, então tudo que você usaria dentro do seu if normal lá no JavaScript, você pode usar aqui dentro no Svelte sem problema nenhum, ok? E o else, ok? Quando eu não quero essa validação, quando eu quero o oposto disso, caso a idade não seja, por exemplo, aqui igual a 23,
ele faz outra coisa. Como é que a gente replicaria isso aqui dentro do nosso código do Svelte? É muito simples, basta a gente dar um espaço aqui, abrimos uma outra chave e colocamos 2 pontos else. Simples assim. E aqui nós colocamos um retorno que a gente quer que aconteça quando a idade não se encaixar dentro dessa condição ou quando essa condição aqui for falsa, melhor dizendo. No caso aqui o else seria então a idade não está entre 20 e 30 anos, ok? Então repara aqui no nosso site à direita, ele está mostrando a mensagem correta porque a idade é 23 e 23 está entre 20 e 30. Se eu colocar 50 e salvar esse arquivo, ele já vai me dar aqui a mensagem dizendo que a idade não está entre 20 e 30 anos. Beleza? Bom, pessoal, essa aqui é a estrutura de condição do Svelte de uma maneira bem simples, bem rápida. Vamos agora dar uma olhada na estrutura de repetição, que é o for. E essa sim a gente já vai usar logo em seguida para poder fazer o nosso menu ficar um pouco mais dinâmico, tá bom? Então, como é que funciona a repetição no Svelte? Eu vou apagar aqui essas condicionais, a gente não vai mais estar usando o if por enquanto. Eu vou apagar também aqui essa idade e vou criar uma outra variável agora, uma outra variável chamada lista, ok? E essa é uma lista, basicamente vai ser um array. Esse array eu vou colocar aqui alguns nomes, então posso colocar aqui João, posso colocar aqui Mateus, posso colocar também Marcelo e assim por diante, ok? Temos a nossa lista. E agora, como é que eu faço, por exemplo, no JavaScript? E como é que eu vou fazer então para iterar por essa lista? Bom, no JavaScript é muito simples, basta a gente colocar aqui a estrutura de repetição for e eu crio uma variável chamada nome que pertence à lista. Então, o nome de lista, e aí eu posso colocar o que eu quero que aconteça aqui dentro. Então, let nome of lista, e ele vai retornar aqui, digamos assim, um console.log, o nome, ok? Eu salvo isso e muito bem. Aqui à direita, repara que já apareceu os 3 nomes, né? Apareceram os 3 nomes da nossa lista aqui em cima. Muito bom, muito simples e muito prático no JavaScript. Muito bem, e para usar isso agora dentro do nosso código, dentro do nosso template, melhor dizendo, como é que funciona? É tão simples quanto, ok? Basicamente o que você vai fazer é criar uma chave, uma hashtagzinha, não é? E usar aqui each lista as nome. E aqui você coloca, por exemplo, o P, né, um parágrafo com o nome. Repara só o que aconteceu aqui agora, tá? Os nomes estão aparecendo aqui em cima, certo? Então temos aqui João, Mateus, Marcelo, já estão aqui no nosso template. O que ele fez aqui? Bom, para começar, a diferença é que nesse caso a gente não usa for, a gente usa each, tá? Isso aqui é da sintaxe do Svelte. Lembrando, nós não estamos escrevendo JavaScript aqui, nós estamos escrevendo o código Svelte. Então o próprio Svelte vai tratar isso aqui depois da maneira que for melhor para poder converter isso aqui para um for no JavaScript. O if, sim, é igual, se manteve muito igual, mas o for, ok, foi feito dessa forma aqui no Svelte. Então, ao invés de for, a gente usa each. Então, each em inglês, se você não sabe, significa cada, ok? Então, para cada item na lista, como nome, ou seja, como sendo uma variável de nome, nesse caso, faça o que estiver aqui dentro. E o que está aqui dentro? Uma tag de parágrafo com a variável nome. Repara que a gente fez aqui a nossa interpolação, beleza? Chamando aqui o nome. E isso é muito legal, porque agora a gente consegue utilizar listas dentro do nosso template. Uma outra forma bem interessante da gente usar as listas também é utilizando objetos. Então, por exemplo, digamos que eu troque essa lista aqui, em vez de nomes, ela terá objetos contendo informações de uma pessoa. Por exemplo, o nome. Então, eu vou colocar aqui João. E o João vai ter aqui a idade dele. Eu vou colocar aqui idade. 23, muito bem. E eu vou criar aqui mais outros 2 objetos parecidos. Então teremos aqui a Ana e teremos aqui o Pedro. A Ana terá 25 anos e o Pedro terá 40 anos, digamos assim. Muito bem, então temos 3 itens aqui na lista. Agora, repara que se eu salvar esse arquivo, olha o que vai acontecer aqui no nosso site. O Svelte ele não renderizou
a nossa lista mais, os nossos itens da lista. Por quê? Porque eles não são mais elementos puros, digamos assim, ok? Eles não são, na verdade, com tipos primitivos. O tipo primitivo, vocês sabem, uma string, um número, ok? Um inteiro, um float, por aí vai, um booleano. Isso aqui não é um tipo primitivo, isso aqui é um objeto. Então ele não tem como exibir um objeto na tela, certo? Não é um valor direto. O que a gente pode fazer? Bom, a lista como nome, eu posso trocar aqui isso aqui para ficar mais óbvio, vamos chamar de pessoa. Então, cada item na lista é uma pessoa. E aqui eu posso chamar de pessoa.nome. Olha só que interessante. Agora sim voltou a funcionar. Isso aqui basicamente é eu chamando uma propriedade de um objeto. Então eu tenho objeto pessoa, propriedade nome, no JavaScript, ok? Então, muito simples, muito objetivo. Quero chamar a idade, eu posso colocar aqui, pessoa.idade. Então, Ana, por exemplo, tem X anos, ou João tem X anos. Salvo isso aqui e olha só o que ele já mostra pra gente. João tem 23 anos, Ana tem 25 anos, Pedro tem 40 anos. Muito simples, muito fácil de fazer. Melhorando ainda mais isso aqui, tem como melhorar? Tem, é claro que tem. A gente não precisa ficar passando pessoa.nome, pessoa.idade, porque imagina que você está trabalhando em um projeto com mais pessoas e as suas variáveis vão ter que ter nomes bastante óbvios, ok? Você não vai ficar, eu quero simplificar isso, eu vou colocar aqui P, por exemplo, em vez de pessoa, não é? Tem pessoas que gostam de colocar assim, P.idade, P.nome. Eu mesmo às vezes uso isso aqui de vez em quando são escopos menores ou coisas pequenas. Porém, ainda assim não é o ideal, eu não preciso ficar colocando uma variável com nome pequeno, porque vai que esse trecho, esse it começa a ficar muito longo e aí chega lá embaixo, você começa a ter p ponto qualquer coisa, você nem sabe mais o que é aquele p que você está usando, ok? Então o que você pode fazer aqui para simplificar ainda mais? Você vem aqui e coloca o seguinte, abre e fecha chaves, ok? Um objeto novo com nome e idade, ok? Isso aqui é uma desestruturação de um objeto. A gente vem aqui e só apenas apaga o nosso p.nome e o nosso p.idade. E assim a gente consegue ter o mesmo efeito. Beleza? Muito bem, a gente vai agora usar esse nosso conceito novo, recém-aprendido, para poder melhorar os nossos itens do menu. Como é que a gente pode fazer o nosso menu mais dinâmico? Então a gente vai abrir agora aqui o nosso componente do menu, menu.svelte, e aqui nós temos vários links. Se você perceber bem, eles se repetem muito. Inclusive, as tags, as classes que a gente utiliza aqui do Tailwind são todas iguais, exceto para aquele que está marcado aqui, né? Que é a página marcada, no caso, a página atual, está sempre marcada como sendo a home, mesmo que não seja a home, né? A página inicial. Como é que a gente pode então usar o conceito do for que a gente acabou de aprender para melhorar isso aqui? Não precisamos ter tanta repetição, concorda? Isso aqui está muito bom, está funcional, mas se eu quiser colocar mais itens aqui no menu, eu vou ter que ficar replicando códigos que estão sendo já replicados várias vezes, não tem necessidade disso. Como é que a gente faz isso aqui então? Muito simples. Lá em cima no nosso script, a gente vai criar, como a gente fez agora há pouco, uma lista. Então eu vou chamar aqui, lembrando que nós estamos usando o inglês como padrão, no nome das nossas variáveis aqui no projeto. Então vou chamar de itens, ou items em inglês, e eu vou passar um array de elementos aqui, que serão os objetos do nosso menu. Então, se você perceber, o que eles têm que os difere? Bom, a diferença entre eles é href, ok? Que é a referência do hiperlink, e basicamente a label aqui, né? Um nome que é exibido no link. Portanto, se a gente quiser trazer isso aqui para a nossa lista de itens, basta a gente criar aqui então algo com, por exemplo, a href, ok? E eu vou colocar aqui para a primeira, que vai ser a home, o endereço dela, no caso a rota dela, e vamos criar uma coisa chamada label também, aqui uma coisa não, né? Vamos criar uma propriedade chamada label e colocar aqui o nome de home, ok? Beleza, então a gente pode replicar isso para os outros quatro links do nosso menu. Então a gente vai ter aqui o barra sobre, barra portfólio, barra contato e barra FAQ. E as labels a gente troca também para perguntas frequentes, contato, portfólio
e sobre. E aqui nós chamamos de início, né? Muito bem. Salvei aqui. Por enquanto nada aconteceu, porque nós ainda não estamos usando essa lista de itens, ok? Vamos usá-lo agora, dessa forma aqui, chamando então o nosso each, lá do Svelte. Então, each items as item, então é um novo item do nosso menu. Termina o each aqui. Então aqui dentro é onde vai ter a repetição, onde vai ser tudo repetido. O que eu vou fazer, basicamente, é apagar todos esses aqui que são repetidos, aqui de baixo. Eu vou manter só só os dois aqui, os dois primeiros, que são o home e o sobre. O home por quê? Porque a classe dele é uma classe de um objeto que é uma classe de um elemento que é da página atual, né? Então nós estamos aqui na página atual. Ele tem umas classes um pouquinho diferentes dos outros elementos, ok? Esse aqui eu vou manter só para referência nossa, porém eu vou deixá-lo comentado. E esse aqui, que é o que nós estamos querendo repetir, eu vou jogar ali para cima, ok? E vamos salvar. Repara que eu salvei e funciona muito bem. Ele colocou ali um sobre várias vezes, não é? 5 vezes. E por quê? Porque a gente não atualizou aqui os atributos da nossa tag A, beleza? Então vamos fazer isso aqui agora. Eu venho aqui, tiro as aspas, coloco href, então com o nome href, lá do nosso item. Melhorando, né? Como nós fizemos no exemplo anterior, podemos criar um objeto aqui desestruturado, sem precisar ficar chamando o item o tempo todo. Então, temos aqui o href igual ao próprio href ali, ok? E temos também o label, que vamos trocar aqui no sobre. Então, eu faço aqui a interpolação, label, e deixa eu fechar essa lista de documentos do lado para não ficar tão grande. Então, agora sim, nós temos aqui a nossa tag A funcionando já com o nosso label. Salvamos e repara que aqui em cima já está bem certinho como estava antes e tudo funcionando muito bem como deveria, ok? Dessa forma, repara que o nosso arquivo ficou muito mais limpo, o nosso arquivo do menu. Ele era um arquivo mais sujo, com vários links, várias coisas repetidas sem necessidade, e agora nós temos um arquivo muito mais enxuto e muito mais fácil de manter, concorda? Se você quiser colocar mais itens, basta você copiar e colar isso aqui várias vezes, sem ter que ficar copiando um monte de tags A aqui com um monte de classes e tudo mais. E também é óbvio, se você quiser trocar os estilos, agora eu quero que, por exemplo, sei lá, eles tenham uma outra cor, eu posso trocar aqui diretamente no CSS, aqui nas classes de um elemento só, e vai se replicar para todos, beleza? Outra coisa muito interessante, a gente pode ainda simplificar mais essa nossa tag A aqui. Em vez de colocar href igual a href dessa forma como está aqui, a gente pode simplesmente deixar assim e salvar. Repara que o efeito vai ser exatamente o mesmo. E o que é isso aqui? O que a gente fez aqui? Como assim? Como é que o Svelte entende que eu tirei o href, eu só deixei o nome da variável aqui interpolada? Aí é que está a pegadinha. Isso aqui dentro da tag não é uma interpolação. Isso aqui eu estou dizendo para o Svelte o seguinte, olha, aqui na tag A eu quero ter um elemento, uma propriedade, melhor dizendo, chamada href, cujo valor dela é igual a uma outra variável chamada href, que eu criei aqui em cima, beleza? Dessa forma, repara como está repetitivo isso aqui, href é igual a uma variável chamada href. O Svelte entende que se eu não passar o atributo antes, se eu apenas passar o nome da variável aqui, o que eu estou querendo dizer para ele é que eu quero que ele aplique o valor da variável href ao atributo de mesmo nome, nesse caso ao atributo href da tag A, ok? E dessa forma funciona muito bem. E isso funciona não só para tags normais, como tags padrões aqui do HTML, ok? Eu posso criar um componente, vamos dizer que a gente tem um componente imaginário aqui chamado button, né? Um componente button. E esse componente button ele vai ter lá uma tag chamada, digamos assim, color. E a color pode ser igual a uma string. Então, vou passar aqui uma string assim, ok? Beleza. Porém, se eu crio essa variável color, então let color igual a, eu passo aqui a string, eu posso vir aqui no componente do button e apenas passar assim. Ele vai aplicar o valor da variável color, que é declarada aqui em cima, ao atributo, no caso a propriedade,
ao prop, né, lá no nosso componente button, que tem o nome de color também. Ok? Isso é uma forma de simplificar, né? Eu acho muito interessante vocês saberem disso, porque isso aqui facilita muito quando você tem componentes que tem vários próprios, várias variáveis que você pode colocar ali dentro. E você não precisa ficar escrevendo, reescrevendo e copiando e repetindo, como seria aqui no caso, por exemplo, do href igual a href. Não tem a menor necessidade disso. Você pode simplificar e menos é mais. Beleza? Bom, agora sim, eu vou apagar esse color que está sobrando aqui. E pelo vídeo de hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre como deixar marcada a página atual. Repara que agora nós temos aqui a página de início no nosso menu, porém ela não está mais sendo aqui selecionada, né? Então nós estamos na página, porém nenhuma página está ficando selecionada como sendo a página atual, com esse underlinezinho azul bonitinho aqui. Nós faremos isso na próxima aula. Vejo vocês, até lá!